Estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Hoje o tema é o caráter do cristão. Mateus capítulo 5, versos 1 ao 12. Bom dia! O pastor Lloyd Jones, em seu livro Estudos no Sermão do Monte, afirma que quando se examina qualquer ensinamento, é regra sábia proceder do geral para o particular. Essa é a única maneira de não se perder de vista o bosque por causa da árvore. Isto é muito importante com relação ao Sermão do Monte. Algumas perguntas precisam ser feitas a respeito desse sermão. Por que deveríamos fazer considerações a respeito do Sermão do Monte? Por que deveríamos chamar a atenção para esse sermão e seus ensinos? Para os dias de hoje, a necessidade premente para essa série de estudos é a condição peculiar da vida da igreja de maneira geral. A característica mais óbvia da igreja cristã moderna é, infelizmente, a superficialidade. Uma das causas fundamentais é a nossa atitude para com as Escrituras, o fato que não as tomamos a sério, o fato que não aceitamos como elas são e o fato de que não permitimos que elas falem conosco. Na vida cristã, coisa alguma é tão importante quanto a maneira como nos aproximamos da Bíblia, quanto a maneira como a lemos. Ela é o nosso único manual de instruções, a nossa única fonte de informação, a nossa única autoridade. Se não fosse a Bíblia, nada poderíamos saber acerca de Deus e da vida cristã em qualquer sentido verdadeiro. Na Bíblia é onde encontramos a nossa única autoridade. É importante que a gente se aproxime da palavra de uma maneira correta. Concordamos que a mera leitura das Escrituras não basta por si mesma. É possível lermos a Bíblia de uma maneira tão mecânica que disso não resulte qualquer benefício. É claro que é recomendável lermos diariamente a Bíblia, mas se o fizermos com a finalidade de dizermos apenas que costumamos ler a Bíblia todos os dias, é totalmente sem proveito. Não devemos nos contentar em apenas ler a porção diária, mas pensar e meditar nela. A própria Bíblia nos ensina quanto a isso, quando Pedro fala sobre os ensinos de Paulo, lá em 2 Pedro 3,16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. O que Pedro quis dizer é o seguinte: essas pessoas realmente leem as cartas de Paulo, porém não crescem, não se tornam mais sábios do que antes de lê-las, pois acrescentaram às suas palavras, as palavras de Paulo, outras significações, distorcendo-as para a sua própria perdição. Isso é algo que jamais devemos esquecer no que se refere à Bíblia inteira. Posso estar com a Bíblia aberta à minha frente, posso estar lendo as suas palavras, avançando capítulo após capítulo, e, no entanto, posso estar tirando conclusões totalmente falsas das páginas diante dos meus olhos. A causa mais comum de tudo isso é a nossa tendência de nos aproximarmos da Bíblia armados de alguma teoria. Assim, tudo quanto lemos é controlado por tal ideia. Esse perigo particular geralmente se manifesta na questão do relacionamento entre a lei e a graça. O apóstolo Paulo teve que enfrentar constantemente essa dificuldade. Sua ênfase sobre a graça divina foi muitas vezes mal entendida. Lembramos que, em Roma, alguns indivíduos extraíram as palavras dele, torcendo-as. Diziam: ora, diante dos ensinamentos desse homem, devemos praticar males para que a graça seja abundante. Pois é claro que esses ensinamentos nos levam a essa conclusão, e não outra. Paulo declarou o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois bem, continuaremos no pecado para que abunde mais ainda a graça? Paulo replicava: de modo nenhum. E constantemente via-se obrigado a corrigir aquela opinião. Dizer que por estarmos debaixo da graça nada mais temos a ver com a lei e que precisamos esquecê-la não corresponde às doutrinas bíblicas. Sem dúvida, não estamos mais debaixo da lei, e sim sob a graça. Todavia, isso não significa que não mais necessitamos observar os princípios da lei, no sentido que ela nos condene. Ela não mais profere juízo condenatório contra nós. Claro que não. Mas
Compete-nos viver os princípios fundamentais da lei e até ultrapassá-los. O argumento de Paulo é que eu devo viver não como um homem que está sujeito à lei, mas como um liberto de Cristo. Jesus guardou a lei, viveu em conformidade com a lei. E conforme é frisado no próprio Sermão do Monte, a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Com relação ao Sermão do Monte, importa o considerarmos como um todo, antes de entrarmos nos detalhes. É perigoso perdermos de vista o bosque por causa da árvore. Nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser realmente compreendida, exceto à luz da sua totalidade. A menos que tenhamos entendido e aprendido e assimilado bem o Sermão do Monte como um todo, não podemos compreender apropriadamente qualquer das suas regras particulares. É inútil, desnecessário e fútil confrontarmos quem quer que seja com qualquer regra particular do Sermão do Monte, a menos que essa pessoa já tenha crido e aceitado e, de fato, já se tenha moldado e esteja vivendo as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. De acordo com o que foi dito antes, esse versículo serve de chave para a compreensão de tudo que vem em seguida. Jesus não colocou a sequência bem definida das bem-aventuranças acidentalmente ou por acaso. Há uma sequência lógica e espiritual. Necessariamente, essa é a primeira das qualidades devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que seja possuidor dela. Humildade de espírito, pobreza de espírito. É uma característica fundamental do crente, do cidadão do reino dos céus, e todas as demais características são, em certo sentido, resultado dessa primeira qualidade. Na medida em que formos entendendo essa bem-aventurança, verificaremos que ela indica realmente um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Muitos consideram as palavras dessa bem-aventurança um elogio à pobreza. Um homem pobre não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico. Não há mérito e nem vantagem em ser pobre ou na pobreza. Ser pobre não serve como garantia da espiritualidade. Jesus visava aqui ao espírito, a uma certa humildade, pobreza do espírito. O foco está na atitude de uma pessoa para consigo mesma. Lemos em Provérbios 29, versículo 23, o seguinte: O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa qualidade vem logo após a primeira. O crente se destaca inteiramente diferente daquele que não é crente por chorar. E Jesus diz que você é bem-aventurado, é feliz por isso. No capítulo 6 de Lucas, versículo 25, segunda parte, diz o seguinte: Ai de vós que agora riem,
pois haverão de se lamentar e chorar. Diferentemente do versículo 21, que diz: Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. O primeiro versículo profere um ai contra todos aqueles que mostram felicidades baseados em coisas que o mundo oferece, felicidade aparente. Por outra parte, promete bênçãos, felicidade, alegria e paz àqueles que choram. Mais uma vez, é evidente que encontramos aqui algo inteiramente espiritual em seu significado. Jesus não disse que aqueles que choram por motivo de alguma tristeza é que são felizes, como se esse chorar fosse um sentimento de tristeza devido à perda de um ente querido, por exemplo. O crente, ao examinar a si próprio, meditando e revendo as suas próprias ações, o seu estado e sua condição de pecado, será preciso passar pela experiência de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Destacando o versículo 9, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Versículo 13, então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. Paulo chorava no seu íntimo, mas, no entanto, sentia-se feliz por haver experimentado Cristo e ter antevisto a glória que viria para ele. A maneira certa de experimentar isto é lendo as Escrituras, é estudando e meditando a respeito delas, é orando a Deus para que seu Espírito revele-nos o pecado que há em nós e nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui diz que a herança da terra será exclusivamente dos mansos. A enunciação dessa bem-aventurança deve ter sido recebida como um grande choque para os judeus dos dias de Jesus. Sabemos que Mateus escreveu seu livro primordialmente para os judeus. Para eles, o Messias seria uma importante figura militar que apareceria a fim de dar-lhes a vitória final na guerra contra os seus adversários. Por isso é que eles pensavam em termos de conquista e luta por bênçãos materiais. Mas Jesus negou prontamente todas essas ideias. É como se ele houvesse dito: não, o caminho não é esse. Eu não sou nada disso, e nem meu reino é dessa natureza. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é a mansidão? Mansidão não é indolência. Uma pessoa que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, pode parecer ser mansa, mas é indolente, é preguiçosa. Há indivíduos que são complacentes e as demais pessoas tendem a achar que eles parecem mansos. Não contestam, cedem facilmente, agradam os outros em quase tudo. São passivos, sem opinião própria. Parecem mansos, mas são complacentes. Há pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis. E não é isso que Jesus quis afirmar em Bem-aventurados os mansos. Nesses casos, ocorre algo da natureza puramente biológica, o mesmo tipo de fenômeno que pode ocorrer até nos animais. Um cão pode ser mais pacífico do que outro. Ser manso não é aquele que é naturalmente gentil ou fácil no trato com seus semelhantes. Ser manso depende de grande força de caráter. A mansidão é compatível com autoridade e poder. Exemplo de mansidão: Jesus, sem dúvida, né? Moisés, Paulo, Estevão. Não é uma qualidade natural.
Todo crente, independentemente do seu temperamento natural ou da sua psicologia, deve possuir essas virtudes. A mansidão é, essencialmente, um verdadeiro, autêntico ponto de vista que a pessoa forma de si mesmo, o que é, então, expresso como uma atitude, como uma conduta em relação ao próximo. E, inevitavelmente, a mansidão deriva-se das qualidades pobres de espírito e de choro, de lamentação. Ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde, pobre de espírito. E ninguém pode ser manso, exceto que já tenha se visto como um vil pecador. A mansidão expressa-se através de toda a nossa postura e conduta em relação ao próximo. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A primeira coisa que devemos considerar nesses versículos a respeito da felicidade é que ela nunca é algo a ser buscado diretamente. Antes, sempre é algo que resulta da busca de algum outro alvo. Ter fome e sede de justiça significa desejar ser livre do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Assim sendo, o desejo de obter a justiça é o desejo de se estar bem com Deus, é o desejo de se desvencilhar do pecado, pois é justamente ele que se interpõe entre nós e o nosso Deus, turvando o nosso conceito, o nosso conhecimento dele e impedindo tudo o que nos é possível no que diz respeito aos benefícios que Deus tem a nos dar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ser misericordioso não é ser bonzinho. Sabemos que Deus é misericordioso, mas também é reto, santo e justo. O que é a misericórdia? A melhor maneira de definir é comparando a misericórdia com a graça. A graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Enquanto a graça age diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as consequências do pecado. É um senso de compaixão, de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Esse é o sentido especial da qualidade da misericórdia. Compaixão de parceria com a ação. É o senso de piedade que o cristão deve ter. Temos na parábola do bom samaritano o exemplo de misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração são as pessoas que internamente são limpos. Lemos nos Salmos que ninguém podia subir ao monte do Senhor ou ficar no seu santo lugar se não fosse limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3 e 4. Por isso, Davi, sabendo que o seu Deus desejava a verdade no íntimo, Salmo 51, 6, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Jesus queixou-se com os fariseus que buscavam pela pureza cerimonial. Eles eram como sepulcros caiados. Lemos isso em Mateus 23, versículos 27 e 28. Só verão a Deus os puros de coração. O Espírito Santo purifica o nosso interior. Paulo aos Romanos escreve o seguinte, capítulo 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Somos chamados por Deus para pacificar, buscarmos a paz ativamente, seguir a paz com todos. O pacificador é alguém que não fica sempre encarando tudo em termos dos efeitos que as coisas possam exercer sobre ele. Para pacificar, precisamos nos libertar dos interesses próprios e da preocupação com a gente mesmo. O pacificador deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Deus é o autor da paz e da reconciliação. Colossenses 1,20. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição aberta ou disfarçada a aqueles que são totalmente compromissados com o Senhor e seu reino sempre vai haver. Mas repare que as acusações sempre serão falsas. Versículo 11. Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esse estudo finaliza com o versículo 12, confortando o coração do discípulo de Jesus. A recompensa não é aqui, mas nos céus. O texto do Sermão do Monte, dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos traz o mapa para termos uma vida saudável. É o guia para uma vida cristã saudável e um caráter que honre o nome de Jesus. A felicidade consiste, essencialmente, na expectativa da vida futura, pois as promessas são de caráter espiritual, mas quem busca a vontade de Deus, hoje, passa a usufruir de imediato todas as regalias de filho de Deus. Amém.